Amém, amém. Boa noite, irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Deus abençoe os visitantes, sejam muito bem-vindos, fique à vontade aqui em nosso meio, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 4, Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, nós estamos falando aqui no culto da noite sobre os encontros de Jesus. Nós já falamos aqui de alguns encontros que Jesus teve individuais com algumas pessoas, alguns homens e algumas mulheres. Nesses encontros de Jesus, ele transforma, ele cura, ele restaura, ele resgata, ele ensina, ele discipula, ele corrige. Então nós temos muito a aprender com os encontros de Jesus. Hoje nós iremos tratar como que Jesus fez ao estar com os discípulos em determinada situação. Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 31, a Bíblia relata para nós um episódio aqui em que os discípulos estavam com Jesus. E eu tenho certeza que nós podemos aprender muito aqui com esse encontro de Jesus com os seus discípulos. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhes disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos, ou o Senhor não se importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, nós sabemos que a nossa vida aqui, ela não é indolor. Nós sabemos que nós passamos dificuldades aqui nessa vida. Nós sabemos que sofremos aqui, temos desafios aqui, nossa caminhada terrena. Nós sabemos que as tempestades, elas existem e elas são primeiramente inevitáveis. Por que inevitáveis? Porque elas chegam para todo mundo. Todo mundo passa dificuldade. Todo mundo tem desafios e problemas a resolver, sim ou não, gente? Todo mundo. Nós temos, irmãos, a tempestade, né, ou as dificuldades chegam para o pobre, chegam para o rico, chegam para o crente, chega para o descrente, chega para o doutor ou para o analfabeto. As tempestades, as dificuldades na vida, elas são reais a todos nós, são inevitáveis. Nós não passamos aqui nessa vida, não vivemos aqui num parque de diversão, nós não somos inseridos numa espécie de redoma de vidro, não. Nós passamos dificuldades, elas são reais a todos nós, inevitáveis, mas além de ser inevitáveis, muitas vezes as tempestades, para nós, elas são imprevisíveis. É verdade, irmãos? Elas não mandam aviso prévio, elas chegam. É um dia comum como qualquer outro, é um luto doloroso. É um dia comum como qualquer outro e é uma doença grave. É um dia comum como qualquer outro, irmãos, e acontece um acidente grave. Está tudo bem na sua vida e de repente parece que desmorona, uma notícia ruim. Sim ou não, irmãos? Acontece isso, nós estamos sujeitos a isso. Ninguém nos avisa, irmãos, está tudo normal, de repente acontece uma coisa que mexe, abala a nossa estrutura, imprevisível. Inevitáveis, imprevisíveis são as tempestades, mas muitas vezes para nós também elas são inadministráveis, irmãos. É uma situação que nós tínhamos o controle em nossas mãos, de repente nós perdemos o controle. Uma situação que a gente dominava ali, parecia ser tranquila, mas de alguma forma nós não conseguimos mais administrar. Será que você já passou por isso, irmãos? Eu já. É um filho que você cria ali no temor do Senhor, de repente está indo para os caminhos que você, que tem filho aí, não gostaria que ele fosse.
É um casamento que está indo de uma determinada forma, de repente perde o controle e não está mais no controle. De repente no mercado de trabalho, não sei. No dia a dia você passa por uma situação que você tinha o controle, de repente, irmãos, não depende mais de você. Não depende da sua capacidade, não depende da sua força, não depende daquilo que você tem em suas mãos, você não consegue mais administrar. Isso é real e acontece a todos nós. Na passagem que eu pedi para vocês abrirem comigo aí, é uma passagem que os discípulos, irmãos, estavam passando por um lago. Provavelmente, os discípulos já haviam passado por esse lago outras vezes. Provavelmente, os discípulos já haviam superado outras tempestades neste mesmo lugar. Mas nesse momento aqui não estavam. Nesse momento aqui eles estavam ou tinham perdido o controle. Muitas vezes, irmãos, é assim na nossa vida. Aí nós oramos, aí nós jejuamos, aí nós empregamos o melhor do nosso conhecimento, a nossa experiência e a situação não se resolve, a gente não tem mais o controle. Essas são as dificuldades da vida muitas vezes, irmãos. Chegam para nós sem aviso prévio, nós não conseguimos mais administrar, não temos o controle. Mas também, irmãos, as dificuldades, ou no texto aqui nos mostrando as tempestades, para nós, elas podem ser tudo isso. Mas nenhuma dificuldade ou nenhuma tempestade desaba sobre a nossa vida como filhos de Deus, fora do controle do nosso Pai Celestial. Nenhuma situação difícil vem ao nosso encontro, ou de encontro à nossa vida, irmãos, que foge do controle daquele que tem o controle da história em suas mãos, você chama de Pai, e é seu Pai Celestial. Nenhuma situação difícil que você esteja enfrentando, que você esteja passando, nenhuma adversidade foge do controle daquele que te ama e te chama de filho amado. Ele está no controle, irmãos, por isso, que as dificuldades da vida nos abalam muitas vezes, mas são para nós, irmãos, pedagógicas. As dificuldades da vida nos ensinam. A dificuldade da vida, uma vez que nosso Pai Celestial está no controle, não vem para nos destruir, mas muitas vezes vem para nos fortalecer, irmãos. Vem para nos deixar mais maduros. Eu tenho certeza que você muitas vezes, melhor dizendo, você agora passa por uma dificuldade que provavelmente você já deve ter passado antes, mas agora você enxerga de uma outra forma. Você já passou por uma dificuldade, enfrentou uma dificuldade, passou por ela, e lá na frente veio uma até mais severa, mas você estava mais enrijecido, você já estava mais experimentado. Irmãos, a carta de Tiago na sua carta, ele fala o seguinte: tende em vós um motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Por que, Tiago, motivo de grande alegria? Porque a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança, irmão, deve ter ação completa, a fim de você seja íntegro e maduro. Forge, irmãos, o seu caráter. A prova da sua fé te fortalece, te amadurece. Por isso, irmãos, que as dificuldades, elas existem, elas são reais, elas nos abalam muitas vezes, mas não podem nos destruir, elas nos amadurecem. Quem já saiu mais amadurecido depois de uma prova, irmãos? Quem já saiu mais fortalecido? Quem já saiu com mais fé depois que passou por aquela tempestade? É assim. Na vida do crente, irmãos, seu Pai Celestial está no controle da sua vida. Não deixe, irmãos, entrar na sua mente a ideia de que você passar por uma tempestade ali é o fim. Não. Não é, irmãos. A prova da sua fé produz perseverança. Nós perdemos o controle, mas Deus não, irmãos. Nós não conseguimos mais administrar, mas Deus não, irmãos. E Ele está com você, e nesse texto nós conseguimos ver e fazer algumas aplicações aqui nessa noite. Nós podemos aprender algumas lições que eu queria aprender com você mais uma vez nessa noite. O versículo 35, o texto diz: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. O texto que você leu comigo aí diz: naquele dia. Qual dia que é esse, irmãos? O dia que Jesus havia passado o dia todo ensinando os seus discípulos a palavra de Deus. O dia que Jesus havia passado ali, irmãos, ministrando a palavra. O dia que Jesus havia passado com os seus ali, com os seus escolhidos, com os seus discípulos.
e dando a ele mais porções espirituais, revelando a ele a vontade de Deus através de parábolas. Jesus havia passado todo o dia ali, irmãos, mostrando as realidades espirituais para os seus discípulos. Todo dia. E agora aqui parece que Jesus faz uma espécie de transição quando ele diz, o texto aí, vamos atravessar para o outro lado. Uma espécie de transição da teoria para a prática, irmãos. Ou seja, Jesus havia passado todo dia ensinando a palavra de Deus. Jesus havia passado todo dia alimentando os seus discípulos com a verdade. Mas não basta ter verdade na consciência, irmãos. Nós devemos praticá-la dia após dia. E chegou a hora dos discípulos praticarem aquilo que eles haviam aprendido todo dia com Jesus. Vai chegar esse dia para nós, irmãos. Na verdade, tem chegado dia após dia a oportunidade de praticarmos aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos absorvido. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse assim, vamos ver se aquilo que eles ouviram entrou mesmo no coração deles. Vamos ver se aquilo que eu ensinei o dia todo para eles, eles aprenderam e está no coração deles. Vamos ver se agora eles vão praticar aquilo que eu ensinei durante todo esse dia. Irmãos, um dos motivos de Jesus, não o único, Jesus permitir dificuldades na nossa vida, de fato que é provar a nossa fé, irmãos. A prova da nossa fé produz perseverança. Um dos motivos de Jesus permitir dificuldades, irmãos, na nossa vida é para praticarmos as lições que temos aprendido semana após semana. Irmãos, nós estamos aqui, semanalmente, nós ouvimos a palavra de Deus. Semanalmente, nós lemos a palavra de Deus. Semanalmente, irmãos, você assiste aí na sua casa, talvez lá em casa é louvor o tempo todo lá. Eu chego lá em casa, a Fernanda está ouvindo louvor, eu saio e ela está ouvindo louvor. Irmão, na sua casa também eu tenho certeza que é assim muitas vezes. É pregação, é leitura e absorvendo, irmãos. Uma hora a gente vai ter oportunidade de praticar aquilo que a gente tem tanto ouvido. Uma hora vai chegar, irmãos, a oportunidade de praticarmos. Vai aparecer a oportunidade da gente levar para a prática aquilo que nós aprendemos sobre perdão. Teremos oportunidade, muitas vezes vai aparecer, irmão, de nós exercermos o fruto do Espírito. Nós temos lido a palavra de Deus semana após semana. E é a prática da palavra de Deus que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Não basta só ouvir, irmãos, a nossa vida muda ao praticarmos. Não basta só ouvir, a nossa vida é transformada ao praticarmos a palavra de Deus. E vai chegar a oportunidade de você amar o outro, o seu próximo, como Cristo te amou. Vai chegar a oportunidade de você amar. Vai chegar a oportunidade, irmão, de você ser levado pelo fruto do Espírito. Crucificar as obras da carne, vai chegar a oportunidade, irmão, e aí nós temos aprendido tanto. Tiago, na sua carta também, ele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E ele continua dizendo, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A prática da palavra de Deus faz diferença. Praticar a palavra de Deus aqui, praticar a palavra de Deus, irmãos, aqui às vezes é mais fácil, mas no nosso ambiente familiar, praticar a palavra de Deus no mercado de trabalho, irmãos, a gente vai ter oportunidade. E Deus, irmãos, Ele quer nos usar. Ele deseja nos moldando nas outras áreas, irmão, da sociedade. Então os discípulos do texto que vocês leram comigo aí, irmãos, eles estavam aqui depois de escutarem a palavra de Deus. Diz o texto que você abriu comigo aqui, que eles foram com Jesus até o outro lado do barco. E de repente, o texto que vocês leram comigo aí, fala que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam no barco e o barco começou a se encher de água. E Jesus, o texto, estava dormindo, depois do dia expondo a palavra de Deus, estava dormindo. E os discípulos então acordaram Jesus e perguntaram, mestre, não te importa que morramos? Jesus então acorda, e depois de acordar,
Na verdade, os discípulos então acordam Jesus e perguntam: mestre, não te importa que morramos? Jesus acorda, repreende o vento e pergunta aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E os discípulos, apavorados, depois perguntam uns aos outros: quem é esse? Que até um vento e um mar lhe obedecem. Irmãos, eu disse isso aqui novamente, porque se você perceber comigo, essa passagem é regida por 3 perguntas aí. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos a Jesus. A primeira pergunta é: mestre, não te importa que morramos? A segunda pergunta que você leu aí comigo é a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos: por que vocês ainda estão com tanto medo, ainda não têm fé? E a terceira pergunta é que eles fazem uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu queria que analisássemos essas 3 perguntas aqui e fizéssemos mais aplicações para nós nessa noite. A primeira pergunta é: irmãos, mestre, não te importa que morramos? Essa pergunta é a pergunta dos discípulos a Jesus. E muitas vezes essa é a nossa pergunta, irmãos. Muitas vezes essa é a pergunta da nossa alma. Muitas vezes essa é a pergunta da nossa angústia. Muitas vezes, irmãos, essa é a pergunta da nossa dor. Essa é a pergunta, irmão, que está passando no nosso coração, de quem está passando por uma tempestade e já se esforçou. Essa é a pergunta, muitas vezes, de quem está lutando e já se empenhou, a tempestade não passa. Essa é a pergunta, irmão, daquele que está lutando, está orando, está jejuando, está perseverando e a luta não cessa. Essa é a pergunta, irmão, daquele que já fez tudo que podia fazer, que lutou, que perseverou, subiu no monte, participou de vigília, participou de congressos e a luta não acaba. E pode ser essa sua pergunta: Senhor Jesus, o Senhor não está vendo não? Senhor Jesus, o Senhor não está se importando, eu vou morrer. Senhor Jesus, o Senhor não está se importando, eu não vou aguentar. O Senhor não está se importando com a minha dor. O Senhor não está se importando com o meu sofrimento. Eu já tenho tentado tantos anos. Eu já tenho tentado tantas vezes, o Senhor tem visto a minha luta. Será que você já passou por isso, irmãos? E, irmãos, pensando sobre essa pergunta, talvez eles fizeram essa pergunta a Jesus porque algumas coisas não estavam funcionando bem na cabeça deles. Primeiro, irmãos, a ordem de Jesus. Fique aqui comigo, irmãos. A ordem de Jesus foi: vamos para o outro lado. E eles se depararam com uma tempestade, irmãos. Pode ser, irmãos, que não estava funcionando bem na cabeça deles no seguinte aspecto: Jesus que mandou eu ir, e agora eu fui para uma tempestade. Irmãos, é muito fácil para nós compreender a tempestade na vida de Jonas, por exemplo, que estava numa roda diferente daquela que o Senhor queria para ele. É muito fácil, irmãos, compreender uma tempestade e uma situação difícil na vida daquele que despreza o Senhor, na vida daquele que não se atenta para os mandamentos do Senhor. É muito fácil, irmãos, para nós enxergarmos uma situação difícil, uma tempestade, na vida daquele que não presta atenção na Bíblia, que não lê a Bíblia, que não busca o Senhor. Agora, para nós, muitas vezes, não faz sentido. É difícil entender que uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, uma pessoa que obedece, tem tentado obedecer a palavra do Senhor, uma pessoa que tem tentado temer ao Senhor em todas as áreas, passar por uma tempestade, muitas vezes, na nossa cabeça não funciona muito bem isso, irmãos. Nós queremos só vitória. Podemos querer, irmãos, o Senhor nos dá vitórias, mas parece que não somente isso que Ele nos dá. E muitas vezes a nossa cabeça não funciona muito bem isso, irmãos. Obedecer a palavra de Deus e de encontro, ou ir ao encontro a uma tempestade, irmãos. Obedecer a palavra de Deus e ir ao encontro a uma dificuldade. Isso muitas vezes para nós não faz sentido, irmãos, mas foi isso que aconteceu e pode ser que isso não funcionava muito bem na cabeça dos discípulos. Por isso essa pergunta: Senhor, o Senhor não está se importando? Segundo, irmãos, talvez não fazia sentido também na cabeça dos discípulos como conciliar a urgente necessidade com a aparente demora de Jesus. Irmãos, no meio da tempestade, o que Jesus estava fazendo? Estava dormindo. No meio da tempestade, Jesus estava dormindo, irmãos. No meio da dificuldade, Jesus estava dormindo ali. E se Jesus estava dormindo, Ele não estava agindo. E quem passa por uma dificuldade tem pressa. Só eu que tenho pressa aqui. Quem passa por uma dificuldade quer que aquela dificuldade acabe logo. Quem está sofrendo não quer sofrer mais. Quem gosta de sofrer, irmão? Ninguém. Quem está sofrendo, irmãos, quer que aquela situação passe logo. Jesus dormindo.
Como conciliar, irmãos, essa urgente necessidade com a demora de Jesus? É quando nós estamos orando por uma causa há anos e a resposta não chega. É quando nós estamos chorando há muito tempo e, Jesus, você não chega. O Senhor não resolve a situação. O Senhor não dá um jeito nessa situação. E o problema, ao invés de melhorar, agrava mais ainda. Você já passou por isso, irmãos? Estamos sujeitos a tudo isso. Demora de Jesus, irmãos. Quem que lembra da história de Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro? Relatado ali em Marcos, na verdade, João, no capítulo 11. O texto vai nos mostrar em João capítulo 11, não precisa abrir não. Vai dizer a nós que quando Jesus chegou, onde Lázaro estava, já havia passado 4 dias e Lázaro já estava morto quando Jesus chegou. Sendo que à distância, quando informaram Jesus que Lázaro estava doente, era de 1 dia. Será que Jesus demorou demais, irmãos? Será que Jesus, irmãos, ficou indiferente em relação àquilo que ele havia recebido, essa notícia? Que a notícia foi: Jesus, mestre, o seu amigo a quem tu amas está doente. E a distância era de 1 dia, e ele demorou 4 dias, e quando chegou, Lázaro já estava morto, irmãos. Mas Jesus amava aquela família, irmãos. Havia uma história na época que, para uma pessoa ressuscitar, segundo os rabinos, era somente até o 3º dia. Jesus chega no 4º dia, irmãos. Ou seja, para ressuscitar, somente uma ação divina, somente pelo poder de Deus, irmão. Jesus não atrasa, ele chega na hora certa, ele faz no momento certo. Mesmo que para nós pareça, irmãos, uma situação que ele esteja demorando, Jesus sabe o tempo certo de agir e a hora de agir e como agir. Jesus chega nessa história, irmãos, ele ressuscita Lázaro. Quando, irmãos? Para todos, inclusive para os rabinos, para os mestres da lei, já não havia mais chance. 3 dias, segundo aquilo que nós entendemos, 3 dias. Não, Jesus chega no 4º e mostra que quando ele quer não há limite pelo seu poder. Não há limite para o poder de Deus, irmãos. Por isso, irmãos, mesmo que pareça estar demorando, persevere, permaneça, ele continua no controle. Terceiro, irmãos, talvez também uma outra coisa que não ficasse bem na cabeça dele era como conciliar o desespero deles com o silêncio de Jesus, porque Jesus estava dormindo. E quem está dormindo também não está falando nada. Tem gente que fala dormindo, né? Mas normalmente não, irmãos. Está calado, está inerte, não está fazendo nada, irmãos. E aquele desespero, aquela tempestade, aquela dificuldade, quero ouvir a voz de Jesus. Será que já passou por isso? Clamar pela voz de Jesus em meio à tempestade, todos nós queremos uma direção. Queremos, irmão, uma orientação. Na dificuldade, na tempestade, nós queremos o auxílio do nosso Pai Celestial. Mas muitas vezes não vem na hora que nós estamos querendo ali, irmãos. E talvez o maior desafio da nossa fé, irmãos, eu ouvi isso e é uma verdade, seja continuar crendo, continuar confiando, continuar temendo ao Senhor quando a gente não está escutando nada da parte dEle. Continuo confiando no Senhor quando o Senhor parece estar em silêncio. Continuo temendo ao Senhor quando não esteja ouvindo a sua voz, não estou ouvindo a sua voz naquele momento. Irmãos, é difícil demais, porque quando Deus ainda estiver em silêncio, irmãos, permaneça firme. Quando Jesus estiver em silêncio, irmão, continue entregando a sua vida a Ele. Irmãos, o silêncio de Jesus às vezes grita mais alto em nós do que o barulho mais adverso das circunstâncias. A gente querendo ouvir a voz do Senhor, e a gente não ouve a voz do Senhor, e ainda assim nós estamos querendo ouvir a voz do Senhor. Mas Ele está preparando algo para você, irmãos, porque Ele continua ali. Na tempestade Ele continuava ali. Ele estava dormindo, mas Ele estava presente. Ele estava em silêncio, mas Ele estava presente. Assim era a minha vida, assim era a sua vida. Ele está presente. Então o texto diz, irmãos, Ele se levantou depois que os discípulos falaram a Jesus: o Senhor não está se importando? O Senhor está em silêncio demais. Em outras palavras, o Senhor está demorando. O texto diz no versículo 39, Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E essa é a segunda pergunta.
A primeira pergunta de Jesus aos discípulos. E a segunda pergunta, na verdade, a primeira pergunta é dos discípulos a Jesus. A segunda pergunta de Jesus aos discípulos. Por que vocês ainda estão com tanto medo? Por que vocês ainda não têm fé? Por que, irmãos, os discípulos deveriam ter fé e não medo? Primeiro, irmãos, por causa da promessa de Jesus. Se vocês observarem comigo no texto, no versículo 35, o que Jesus havia falado com eles? Vamos para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. Jesus falou, ó, a gente vai até o meio do caminho. Jesus disse assim, ó, a gente vai até o meio do caminho, vai vir uma tempestade, eu não sei o que... Oh, irmão, nós fazemos isso. Na verdade, a Bíblia nos orienta a fazer da seguinte forma. Se Deus quiser, farei isto ou aquilo. É mandamento para nós. Mas se Deus falou que Ele vai fazer, é palavra final e ponto. Se Deus falou que Ele vai realizar, irmãos, promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Ele falou aos discípulos, vamos para o outro lado. Se Jesus disse isso, qual era o destino dele, irmãos? O outro lado. Sempre que o Senhor ordena que se faça algo, Ele também capacita a obedecer e nada o impede de cumprir os seus planos. Jesus, irmãos, Ele não prometeu uma viagem fácil. Para os discípulos aqui não, mas para nós também não. Jesus não prometeu uma viagem tranquila. Na verdade, eu ouço de Jesus Ele falando, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia. Eu ouço de Jesus isso, irmão. Jesus não prometeu para nós aqui uma viagem que só se passa somente na alegria extrema, se passa somente em um estado que não iremos sofrer, que não tem dificuldade. Não, irmãos, Ele prometeu estar conosco em meio às aflições. Na verdade, eu ouço do salmista da seguinte forma, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu posso passar pelo vale da sombra da morte, é provável que eu passe pelo vale, mas eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Essa é a minha realidade, essa é a sua realidade. Por que os discípulos, irmãos, teriam que ter fé e não medo? Por causa da presença, da promessa de Jesus. Vamos para o outro lado. Eu prometi, eu vou com vocês. Eu prometi, foi eu, o Criador dos céus e da terra, que falou, vamos para o outro lado, irmão. O que Ele já te prometeu? Que é pautado pela palavra dEle, irmão. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se você teve certeza que foi Deus quem falou, Ele vai cumprir. Por que a gente deveria ter fé e não medo? Primeiro, pela promessa de Jesus. Segundo, irmãos, por causa da presença de Jesus. Os discípulos, irmãos, estavam nessa tempestade. Eles estavam nessa situação difícil. Mas Jesus estava com ele. Sabe essa sua dor que você passa, essa sua luta, esse seu desespero, essa sua aflição, Jesus está com você. Essa sua dificuldade, essa sua circunstância diversa, Jesus está com você. O salmista fala algo tão lindo, irmão. No Salmo 139, ele diz, para onde eu poderei escapar do teu espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Ele está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. O salmista também diz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nele Deus está, não será abalada. Irmãos, Deus está conosco. O salmista termina esse Salmo 46, no versículo 7, ele diz, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você é amado por Deus, amém, irmãos? Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, irmão, cerca. Ah, irmãos, às vezes você tem um filho e o seu filho passa dificuldade.
mas você continua amando Ele. No que depende de você, você continua cercando Ele, você continua protegendo Ele, que dirá o nosso Pai Celestial. Ai, irmãos, Romanos 8 é um texto que eu gosto e é tão lindo que diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é por nós, irmãos, quem será contra nós? Essa é a nossa realidade. Porque eu devo ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus, da palavra dele, mas também da presença dele, e também terceiro, por causa da tranquilidade de Jesus, da paz de Jesus. E assim também é conosco. Jesus estava lá, mas ele estava dormindo. E nós ficamos desesperados muitas vezes. Mas Jesus não se desespera na nossa tempestade, irmãos. Porque a nossa tempestade não pega Jesus de surpresa. Não pega o Deus, Criador de todas as coisas, de surpresa, não pega, irmãos. Jesus estava tão tranquilo no texto que você abriu comigo, que ele dormiu. Nós ficamos desesperados, mas Jesus continua, irmãos, em paz. Porque ele tem o controle sobre todas as coisas. E quem tem o controle está em paz. E o que nós devemos fazer, irmãos? Confiar. Não é fácil. Não é simples, requer de nós, mas o que nós devemos fazer, irmãos? Confiar. Confiar, irmãos. E por causa também do poder de Jesus. Jesus não apenas estava lá, não apenas tinha falado, não apenas estava presente, mas aquele que estava lá e está conosco, ele tem poder. Aquele que está com você, ele tem poder sobre as leis da natureza, irmãos. Ele acalma o mar, ele para o vento. Aquele que está conosco, irmão, no capítulo 5 de Marcos, irmão, o texto mostra para a gente que ele tem poder sobre os demônios. Quando ele encontra com um gadareno, no capítulo 5, ele expulsa desse homem uma legião de demônios. Ninguém dominava esse homem até Jesus chegar. E Jesus chegou na sua vida, irmãos, ele chegou na minha vida. Ele transformou a nossa história. Ele continua no controle dela. Aquele que está com você, ele tem poder sobre as leis da natureza. Ele tem poder sobre as enfermidades, irmãos. Ele cura o doente. Ele dá vista aos cegos. Ele faz o coxo andar. E aquele que está conosco, irmãos, ele tem poder sobre a morte, irmãos. Ele tem poder e ele está conosco. Ah, irmãos, que a nossa fé, irmãos, seja uma fé na prática com o Senhor, irmãos. Que a gente não venha aqui somente para, como foi falado, cumprir um protocolo. A nossa fé com o Senhor Jesus é relacionamento, é experiencial, irmãos. Nós experimentamos o Senhor e temos a oportunidade de experimentar dia após dia do Teu poder, da Tua graça, da Tua manifestação sobrenatural, nos libertando, sendo provedor. Você experimentou a provisão de Deus, irmãos? Eu já. Ah, irmãos, experimente do Senhor, irmãos. Com isso, irmãos, nós chegamos à terceira pergunta, que é a pergunta que os discípulos fazem entre eles. No versículo 41, o texto diz: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem, irmãos. Quem é esse, irmãos? Diante disso tudo aqui, irmãos, por que a tempestade veio aqui nesse momento, irmãos? Para um propósito, irmãos, para que aqueles discípulos pudessem ter uma noção e compreender que aquele Jesus que havia ensinado as verdades do reino de Deus, que aquele Jesus que havia passado todo o dia ensinando as parábolas do reino de Deus, era para que os discípulos pudessem entender que esse mesmo Jesus tem o poder para agir na nossa vida na prática, dia após dia. Aquele Jesus que ensina, aquele Jesus que age. Aquele Jesus que ensina, aquele Jesus que cura. Aquele Jesus que ensina, aquele Jesus que liberta. O fato de você estar aqui hoje é que você foi liberto do império das trevas um dia. E o Senhor continua te libertando dia após dia, sendo provedor na sua vida dia após dia. Aquele que te ensina e te mostra a palavra dele que é viva e eficaz, age na sua vida, irmãos, na prática diária. Assim como ele fez na vida dos discípulos. Passou dias com os discípulos, mostrando as realidades para os discípulos, espirituais para os discípulos. Chegou a hora de Jesus agir na vida dos discípulos. Ele faz isso de maneira sobrenatural. E eu tenho certeza que Ele quer agir na nossa vida também, irmãos. Ele tem nos mostrado a palavra dele. Tem se revelado
tem mostrado quem Ele é através das Escrituras, mas Ele tem mais a nos fazer experimentar na nossa vida prática. Jesus, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Jesus, que Ele faz milagres, Ele continua agindo de maneira sobrenatural, e se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, irmãos. Quando a tempestade chegar na sua vida, quando a dificuldade bater, irmãos, na sua porta, irmãos, que podemos confiar em Jesus nessa situação, irmãos. Quando a tempestade chega, irmãos, e confiamos em Jesus, quando a dificuldade vem, irmãos, e confiamos em Jesus nessa situação, o resultado é que ficamos mais perto de Jesus. O resultado é que temos mais intimidade com o Senhor. Quando passamos por uma tempestade, irmãos, e confiamos no Senhor, o resultado é que ficamos mais admirados por Ele. Irmãos, a tempestade vem, irmãos, para também nos aproximarmos dEle, nos colocar mais prostrados diante dEle, aos pés dEle, irmãos. Quem é esse, diz os discípulos, que até o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que se entregou voluntariamente para te salvar e te resgatar. Aquele que fez isso por você, como não nos dará juntamente todas as outras coisas, irmãos, conforme a tua vontade, irmãos. Ele está conosco. Irmãos, que possamos iniciar essa semana tendo essa confiança e essa certeza. Quem é o Senhor para nós? No meio das dificuldades, Ele continua sendo Deus da nossa salvação. No meio da adversidade, Ele continua sendo aquele que nos salvou, nos resgatou, aquele que é capaz de operar na nossa vida. No meio da dificuldade, Ele não nos abandona, Ele continua nos consolando, Ele está conosco, irmãos. Que isso, irmãos, mexa conosco, que nós possamos prosseguir confiantes, que nós temos um Senhor, que Ele governa todo o universo, mas também tem um controle da nossa vida em suas mãos. Amém? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode apresentar a Ele nessa noite a sua dificuldade? Será que você pode apresentar a Ele nessa noite os seus desafios? Será que você pode apresentar a Ele nessa noite as suas adversidades? Os problemas que você tem enfrentado, será que você pode apresentar a Ele? Nós estamos diante daquele que tem todo o poder. Nós estamos diante daquele que é misericordioso, daquele que é compassivo, daquele que é bondoso, daquele que é perdoador. Nós estamos diante daquele que tem todo o poder, além disso, aquele que tem o poder para agir sobrenaturalmente na nossa vida. Nós estamos aqui, Jesus, declarando que nós somos